tudo bem? Fica aí para ouvir uma palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 41, diz assim: O ajudador de Israel. Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduziu a pó. Com um arco nos dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com um martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz: a cerca da soldagem está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu disse: você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei um debulhador novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e os esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará e uma ventania os espalhará. Mas você se regozijará no Senhor e no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede, mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o hábito e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer, que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. Ou que nos declarem as coisas vindouras, revelem-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Façam alguma coisa, boa ou má, para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não são nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestável é aquele que os escolhe. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o meu nome. Pisem governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião: veja estas coisas acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho e não há ninguém entre eles, nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos, seus feitos são nulos, suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Em Isaías, no capítulo 41, a gente vê aqui que o Senhor está falando e usando o profeta Isaías para falar com a gente. E neste momento ele estava falando com o povo de Israel, porque o título é O Ajudador de Israel. Então a gente vê aqui que o Senhor, ele nos ajuda. O povo de Israel somos nós também, porque somos os descendentes de Abraão. Somos filhos do Deus vivo. A gente precisa de Cristo. E aqui ele fala que o Senhor Jesus, ele nos guarda, que o Senhor Jesus, ele está com a gente, que ele está nos protegendo, que ele está segurando na nossa mão.
Mesmo diante das provas, das situações, diante de qualquer situação, o Senhor está segurando nas nossas mãos. O Senhor não vai nos deixar. Ele não vai nos abandonar. Mesmo que, por exemplo, o pobre e o necessitado buscam água e não a encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Ou seja, o Senhor, ele faz aqui o impossível. Transformar o chão ressequido em mananciais. Ele vai transformar o deserto num lago, entende? E aquilo que para nós é impossível, para Deus não é. Então, mesmo que às vezes você esteja agora passando por um momento que talvez você não veja uma solução, entenda que Cristo é o único que pode te ajudar, o único que nos salva pelo sacrifício que ele já fez por amor a nós. E também fala aqui sobre idolatria, fala aqui sobre a vinda de Jesus, fala sobre os falsos profetas, porque a gente entende que o Senhor Jesus ele está vindo. Nesse momento que ele está falando também que ele vai trazer um profeta. O Senhor ele vai trazer um homem do Senhor para falar sobre a palavra dele às nações. E ele vai trazer Jesus, que é o Messias, para trazer salvação para o povo. E o Senhor, ele é fiel, ele não nos deixa. Então, ele está enviando o Senhor Jesus, por amor a nós, para nos salvar dos nossos erros e pecados, da condenação. E o Senhor Jesus nos salva, glória ao Espírito Santo. E ele está falando aqui pra gente sobre as coisas que iam de vir, que iam de acontecer. E não fala somente sobre a vinda do Messias, como também fala depois que Jesus vem. Por quê? Quando ele está falando aqui sobre a vinda do Messias, o Messias, a gente sabe que o Senhor Jesus já veio e nós agora somos salvos pela sua graça e misericórdia. Mas somos salvos se confessarmos e crermos de todo o nosso coração, confessarmos que somente o Senhor Jesus é Senhor, a gente será salvo. Mas, enfim, a gente vê aqui então que o Senhor, ele envia Jesus e também fala sobre a volta de Cristo. Por quê? A volta de Cristo está muito próxima. E está falando também sobre os falsos profetas, pessoas que se dizem, pessoas ali que estão falando sobre o amor de Deus, quando na verdade os seus frutos não revelam isso, quando na verdade as pessoas não estão buscando a Deus, quando as pessoas estão sendo às vezes sendo instrumentos do inimigo, tentando inverter as coisas, sabe? Distorcer a palavra de Deus, porque é isso que o inimigo quer. Então, o que a gente tem que fazer agora, neste momento, é buscar mais o Senhor, ler mais a sua palavra, conhecer cada vez mais o Senhor através da sua palavra, clamar para que, se for da vontade do Senhor, o Senhor nos dê entendimento, discernimento da sua palavra, sabedoria, discernimento de espíritos, para saber aquilo que provém e aquilo que não provém do Senhor, e estar cada vez mais ligado com o Senhor, e não temer o mal, não temer as coisas que podem acontecer, não temer nada, porque o Senhor está no controle e Ele segura na nossa mão, com a sua destra vitoriosa. E Deus é fiel, a gente só tem que colocar nossa confiança e esperança no Senhor. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique com Deus. Jesus te ama muito, 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 muito. Deus te abençoe.